Muito bem, estamos aqui mais uma noite, mais uma live. Estamos iniciando aqui, já estamos no dia 14 de junho, 14/6, e nós já estamos aí no primeiro minuto de um novo dia. Pela graça de Deus, estamos aqui no Facebook e eu acredito que muitas pessoas têm ouvido, assistido, e com estas ministrações tem sido muito abençoado por Deus. Como eu tenho dito, a palavra não é do pastor Heber, a palavra ela vem de Deus. Deus é o dono da palavra. E quando nós ministramos a palavra que é viva, então acontece milagres, sinais, prodígios, porque quem realiza é o nosso Deus. O nosso papel e o nosso dever é apenas acreditar que a palavra de Deus ela é a verdade. O que está escrito aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento, foi escrito pelo próprio Deus. Deus autorizou e capacitou homens que pudessem escrever a sua palavra. Homens de diferentes nacionalidades, homens de diferentes locais, em épocas diferentes, e foi escrito a palavra de Deus para que esta palavra pudesse chegar até a nós. Quer ver um exemplo? Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Mateus foi escrito depois de Cristo. E quando você lê Isaías e quando você lê o livro de Mateus, parece que os dois viveram no mesmo tempo, na mesma época. Parece que os dois eram contemporâneos. Mas é porque o nosso Deus estava controlando e guiando todas as coisas para que esta palavra pudesse chegar até a nós. E existe na Bíblia um homem chamado Davi. Eu tenho dito aqui muito sobre Davi. Tenho falado aqui muito sobre Davi. E Davi, ele escreveu muitos salmos na Bíblia. Pelo menos 70% dos salmos foram escritos por Davi. E tem pessoas que pensam que todos os salmos que tem na Bíblia foram escritos por Davi, mas tiveram outros autores. Moisés, por exemplo, foi autor de alguns salmos. Os filhos de Corá também escreveram alguns salmos. Até Salomão tem salmo aqui de Salomão. Então nós entendemos que Deus usou outras pessoas para que pudesse escrever salmos que temos na Bíblia. 150 salmos temos na Bíblia, que são verdadeiras poesias. Muitos desses salmos foram escritos num momento de alegria, no momento de regozijo, no momento em que se conquistou alguma batalha, venceram alguma guerra, e salmodiavam, escreviam salmos e cânticos e mais cânticos. Mas muito desses salmos foram escritos em grande tribulação. Tem um hino na harpa cristã que fala assim: os mais belos hinos foram escritos em tribulação. E existem vários salmos. E a minha Bíblia ela está aberta no Salmo de número 46. Salmo de número 46. E no Salmo de número 46 foi escrito pelos filhos de Corá. Bem aqui na minha Bíblia tem o título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aqui diz: dos filhos de Corá, em voz de soprano e cântico. E os filhos de Corá escreveram este salmo. E logo no versículo 1,
diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu gosto da expressão Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? É o lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Então, quando se tem Deus como refúgio, se tem tudo na vida, porque é o local que se foge para escapar de algum perigo. Está em perigo, corra para Deus. Está em apuros, Deus é o nosso refúgio. Não é fulano nem ciclano. Não é político A, político B. Não é pastor A, pastor B. Não é igreja A, igreja B. É Deus. Deus é o nosso refúgio. Está em apuros? Você que está assistindo essa live, se você tiver Deus como seu refúgio, você vai estar em segurança. O nosso Deus é um Deus poderoso. E ele diz mais aqui, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Não é um socorro distante, é um socorro bem presente. É um socorro para hoje. Não um socorro para amanhã, não um socorro para depois. É um socorro para hoje. Então observa que ele está dizendo o seguinte: eu estou em apuros. Não se sabe o motivo pelo qual eles estavam em apuros. Talvez ele estava envolvido numa grande batalha, ou talvez também possa ser que eles estivessem saindo e terminando uma grande batalha. O fato é que o salmista aqui, os filhos de Corá, vem dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, ainda que a terra saia de um lugar e vá para outro lugar, eu ainda não vou temer. Imagine ter um pequeno terremoto. Aqui no Brasil não tem terremoto, mas aconteceu um terremoto agora recente, eu não lembro qual foi o país, que estremeceu aqui. Imagine se no Brasil tivesse terremotos. Claro que nós ficaríamos abalados, ficaríamos assustados, ficaríamos aflitos, angustiados. Você imagina a terra tremer. E o salmista está tão convicto em Deus que ele fala assim: ainda que a terra se mude, ainda que a terra se transporte para outro local, ainda que os mares e as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ou seja, Deus está no meio dela, jamais será abalada. E o que está dizendo aqui? É a confiança plena em Deus. Ou seja, eu estou servindo a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Pode acontecer o que acontecer. Eu estou servindo a um Deus que está acima de todas as coisas. E quando eu sirvo a um Deus que está acima de todas as coisas, o meu coração se tranquiliza. Eu não posso ficar abalado por qualquer coisa que se fala no meu emprego, por exemplo, falar alguma coisinha no emprego, ficar desesperado, o que vai ser do amanhã. Eu já preguei aqui, na verdade não é pregação, né? Eu tenho sempre dito, eu não estou pregando, viu? Eu estou apenas trazendo uma pequena reflexão nessas madrugadas. Então suponhamos que vem uma notícia, alguma crise no seu emprego, e você já fica pensando: o que será de mim desempregado? Olha, o seguro-desemprego só dura 5 meses, o que será no 6º mês? Calma aí,
Você crê em Deus ou não crê em Deus? Você confia em Deus ou não confia em Deus? Alguns dias atrás, muitas pessoas pensavam que o Brasil agora estava nas mãos do caminhoneiro. Muitas pessoas pensavam que os caminhoneiros queriam ditar se o leite, o pão, o arroz ou o feijão chegaria na nossa mesa. Quem comanda a nossa vida é Deus. Quem nos dá a vitória é Deus. O salmista está engrandecendo Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde de antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele volta a dizer, é o nosso refúgio. Ele começou dizendo aqui no versículo 1, Deus é o nosso refúgio. E no versículo 7, ele fala, Deus é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio. Está em perigo, vai correr para onde? O salmista fala o seguinte, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele próprio responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E você está aqui. Você está aí ouvindo essa palavra. Nos primeiros minutos do novo dia, do dia 14. Talvez com uma angústia muito grande, uma aflição muito grande, com sentimento de derrota, de perda, com sentimento de fracasso. E o diabo não perde oportunidade. O diabo diz para você, não vai dar nada certo. Tudo que você fizer vai dar errado. Tudo que você fizer vai cair por terra. Não vai dar nada certo. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser fracassado. A sua vida é um fracasso. A sua vida não vale nada. Você não consegue nada nessa vida. Você vê fulano, ciclano, beltrano contando testemunho e você não consegue contar nada. Sabe por quê? Porque você é um fracassado. E tem pessoas que vai dando ouvido à voz do inimigo. Ele é um mentiroso, é o que diz a Bíblia. Ele é o pai da mentira. E o salmista vem dizendo, vinde, no versículo 7, versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E no versículo 10 ele vem dizendo, isso aqui é importante. No versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, pelo menos 3 vezes no Salmo ele vem dizendo, o Senhor é o nosso refúgio. Segundo o Aurélio, segundo o dicionário, o que é refúgio? Lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Está em perigo? Deus. Está em perigo? É o casamento? Deus. Está em perigo? É a área financeira? Deus. Está em perigo? Saúde? Deus. Não tem para onde correr. Deus é o nosso refúgio. A Bíblia diz que mesmo que nós se nós permanecermos infiéis, diz a Bíblia, ele todavia permanecerá fiel. Porque nós somos infiéis, não é isso? Nós pecamos no falar, no pensar, no agir. Queremos fazer aquilo que nós fazemos muitas das vezes, aquilo que não queremos fazer. E quando nós vemos, já estamos fazendo mal.
Nós somos assim, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza de estar no erro, no pecado. Mas louvamos a Deus que tem um Deus que nos perdoa e nos abençoa. Então o salmista termina o salmo aqui, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para onde que você vai correr? Para onde que você vai buscar a sua ajuda, teu auxílio? Em quem que você vai buscar a tua bênção? No homem? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ah, pastor Hebe, mas o senhor disse aqui uma certa vez na live, uma das lives, que o homem que não consegue manter aliança com o próximo não tem como manter aliança com Deus. Então eu tenho que ter alguém do meu lado, alguém para desabafar, contar meus problemas. Você tem que ter alguém para que possa te ajudar sim. Te ajudar em oração, no aconselhamento. Mas você tem que ver que alguém que faça isso tem que ser alguém ligado em Deus. Por isso que o salmista fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite. Então você pode ter alguém que esteja ligado em Deus, para abrir a palavra contigo, para poder te instruir em toda a verdade. Alguém que possa estar orando por você, clamando a Deus, e o nome do Senhor estará sendo exaltado e glorificado. Que Deus te abençoe. Deus é o meu refúgio. Deus tem que ser o teu refúgio. Você vai ter alguém para te proteger, para te abençoar, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa transmissão ao vivo. Que Deus possa abençoar ricamente todos os irmãos, todas as irmãs. Que Deus possa dar vitória. Que Deus te abençoe, você que está assistindo posteriormente a esta gravação. Que Deus possa te abençoar você onde quer que você esteja. Que a bênção do Senhor te alcance e que você receba a sua vitória. Forte abraço, fique com Deus, e se o Senhor assim permitir, estaremos aqui amanhã à meia-noite. Deus abençoe, fique com Deus, amém.